Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa sétima aula de estudos amazônicos. Hoje, como vocês podem ver bem aí, né, nós vamos falar sobre o capítulo 9 e entender um pouco da diferença entre o discurso centralista, ali o discurso, né, do governo federal sobre os projetos implementados na Amazônia durante o período da ditadura militar, e o discurso regional, ou seja, o discurso que as pessoas que representavam a população da região, né, tinham, né, e as observações que eles tinham para fazer também com relação à política do governo federal implementada na região, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre essas duas visões, né, sobre desenvolvimento para cá, para a nossa região. A primeira delas, só para a gente lembrar, é a do discurso centralista. Então, nós, na verdade, já vimos falando sobre ele desde a aula, de 2 aulas atrás, mais ou menos, quando a gente estava falando do capítulo 8, tá? Desde que começamos a falar sobre a Operação Amazônia, tá? Então, o discurso centralista, ele se dá ali nesse momento em que o governo federal, durante o período da ditadura militar, começa a planejar, a criar ali os planos nacionais de desenvolvimento. E dentro desses planos nacionais, a gente tinha os planos específicos para a região amazônica, tá? Então, quando a gente fala de discurso centralista, a gente está falando dos projetos governamentais que defendiam uma política que era aquela política de integração, né, da Amazônia ao restante do território nacional. Dentro dessa política, nós tivemos aí os planos de desenvolvimento da Amazônia, os PDAs. Nós já falamos sobre o primeiro PDA e sobre o segundo PDA. Lembrando que esses planos de desenvolvimento, eles estavam, né, ligados, eles eram ali linkados com os planos nacionais de desenvolvimento. Então, você tinha os planos mais gerais, né, para o Brasil como um todo, e dentro desses planos nacionais você tinha planos de desenvolvimento para cada uma das regiões do Brasil. No caso da Amazônia, eles foram chamados de Planos de Desenvolvimento na Amazônia, ou PDA, tá? E a gente viu que teve o primeiro e o segundo, certo? Só para a gente lembrar, esse modelo que era defendido pelo governo federal, né, ele era um modelo de modernização e desenvolvimento, né, pensado pelos governos militares para a região. Então a gente vai focar aqui, né, lembrar desse discurso para cá, para a região, certo? Lembra que eles utilizavam ali os slogans, né? Nós vimos alguns desses slogans na última aula. Então, integrar para não entregar, né? O lance lá da integração da Amazônia ao restante do Brasil, principalmente através ali da construção de rodovias, tá? Como a Transamazônica. Lembra que a gente ainda vai falar um pouco mais dela mais para frente, tá? Então, usavam slogans desse tipo para atrair mão de obra, né, para convencer as pessoas a virem para cá. Não só mão de obra, mas também para atrair investimento para a região, porque para que esses projetos eles pudessem sair do papel, era necessário capital financeiro, né? E apesar de se ter, a gente já viu isso, de se ter boa parte desse capital ser do governo brasileiro, tinha também a parte que deveria entrar do capital estrangeiro. Então, esses slogans também eram uma espécie de propaganda, né? Meio que de venda, assim, dos projetos, né? Vitrine para eles também, para que eles pudessem também ter investimento financeiro estrangeiro, de empresas que quisessem participar, né, da construção desses projetos. Fora a invenção, né, a gente chama aqui de invenção porque é uma invenção mesmo, desse lance do vazio demográfico, né, dá a entender que a Amazônia era um espaço gigante, né, com muito espaço para se desenvolver, para crescer, mas pouca gente para trabalhar, né? Então, se tinha muito um slogan que a gente até citou na última aula, né, que é Amazônia, terra sem homens para homens sem terra. Então, vendia-se muito essa ideia, mas era realmente só para ter uma vitrine, para chamar a atenção de investidores estrangeiros, tá? E, como a gente está falando, implementação de projetos de grande investimento. Nós vamos poder falar um pouco melhor sobre esses projetos, que inclusive eles foram chamados de grandes projetos da Amazônia, na parte de Geografia da Amazônia no teu livro, que a gente vai começar a partir do terceiro bimestre, tá? E nós vamos poder falar um pouco melhor e entender um pouco melhor, mas eles foram chamados realmente de grandes projetos da Amazônia, porque eles eram realmente enormes,
né? Não só em termos de estrutura, mas também de capital financeiro que era investido neles. Então, eram realmente construções e projetos grandiosos, tá? E a imigração, né, por conta também da utilização desses slogans, que era para atrair o capital externo, mas também para atrair mão de obra para a região. Tá? Lembra que a população da região ela estava muito concentrada próximo aos centros urbanos, então ali próximo a Manaus, próximo a Belém, mas as regiões onde eles queriam que realmente as coisas acontecessem, sul, sudeste, paraense, você tinha poucas pessoas, a população era mais espalhada. Então se precisava de uma mão de obra, né, fixa no lugar. Então acabou se incentivando muito a imigração de pessoas de outras regiões do país. A gente já falou muito da imigração de nordestinos para cá, mas nesse período também você teve outras, né, imigrações, imigrantes de outras regiões vindo para cá, para a região, né? E também a característica do forte intervencionismo estatal. Ou o que é isso? Né? Era realmente o Estado, nesse caso não o governo do Estado, mas o Estado em termos de governo federal, né? Intervindo diretamente nessa questão desses projetos e como eles seriam desenvolvidos, de que maneira o dinheiro, né, ia poder aparecer, né, enfim, os investimentos, a maneira como ia ocorrer. Tudo isso ia vir ali de Brasília, nada daqui da população local, tá? E aí a gente se pergunta, né, e a população local? O que tudo isso significava para a população local, para as pessoas que viviam aqui? Vocês lembram da Operação Amazônia, certo? Quais eram as principais características da Operação Amazônia? Ela era centralizadora, interventora e modernizadora. Só para lembrar, centralizadora, né, porque todas as decisões que se tomavam com relação a essa operação, elas vinham de Brasília, então era pensado lá pelo governo federal para ser implementado aqui. Interventora, porque como se vivia num governo, num regime ditatorial, né, você não tinha muito ali muito que perguntar para os governos do estado ou se as pessoas queriam ou não, o que elas achavam ou não. Depois que estava decidido por lá, ia ser implementado em pronto. Então, isso era uma intervenção. E modernizadora, né, entre aspas, a gente bota aí. Por que a gente bota esse modernizadora entre aspas? Eu vou até marcar aqui para ti, né? Por que está entre aspas isso aqui? Porque, lembra, a ideia deles de modernizar a Amazônia, né, dessa ideia de que precisa salvar a Amazônia do atraso, né, precisa modernizar a Amazônia, ela vinha muito da visão errada que se tinha sobre a região, de que a região era uma região atrasada, de que a região era uma região que vivia ainda nos moldes lá do colonialismo, que não era uma verdade, né, que ainda tinha muita influência, principalmente em questão de técnicas, né, de tecnologia, era muito arcaico, era muito, ainda muito próximo daquilo que os indígenas praticavam. Então, na verdade, era uma visão bastante distorcida da realidade, né, que foi comprada aí pelo governo federal. Eles realmente acharam que era assim, então tinha que implementar as coisas mais modernas, né, as técnicas mais modernas. E a gente já viu, né, que isso o que isso significava, né, essa modernidade, os latifúndios, a concentração de renda, né, a pouca preocupação com a questão ambiental, com as populações tradicionais, como, por exemplo, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas que viviam aqui, enfim, né, tudo isso era visto como um atraso. Então, era necessário trazer a Amazônia desse atraso para o mundo moderno. Essa era a ideia, certo? E aí, para parte da população que morava na região, né, essa Operação Amazônia, ela não, na verdade, acabava não correspondendo às suas necessidades. Você tinha pessoas que iam aprovar essa operação? Sim, principalmente pessoas que se empregariam nesses projetos, mas lembra que você tinha muita gente que vinha de fora da região para cá. As pessoas que estavam já aqui, né, elas tinham determinadas críticas, né, posicionamentos mais críticos com relação a essa Operação Amazônia e aos planos de desenvolvimento que surgiram a partir daí. Então, quais as principais críticas? Olha para cá, para esse quadro mais azul que você tem aqui do teu lado direito, tá? Primeiro, a forma autoritária de gerir a região. Então, em si, já era algo contra o próprio modelo de governo do regime militar, que era mais autoritário. Você vê aqui bem o lance de ser contra o posicionamento interventor dessa política, porque você não consulta a população, você não procura saber quais as necessidades prioritárias dessa população que está ali, não.
Você observa, eles observavam a região como uma região que deveria desenvolver, que deveria dar lucro para o país, né? Independente de como a própria população local, né, se portava ou se observava diante dessa situação. Então, a primeira crítica era essa forma autoritária de gerir a região, sem nenhuma consulta a quem seria diretamente atingido por esses projetos quando fossem implementados aqui, né? Segunda crítica, a negação das soluções apresentadas por populações locais. Então, o governo federal ele não ouvia as populações locais. Não é que elas simplesmente se negassem a fazer o que o governo queria e ficasse por isso mesmo. Não, elas traziam propostas que, na visão delas e até pela própria experiência que elas tinham aqui, né, poderiam dar certo, poderiam, né, vingar, funcionar bem e não traria prejuízo para quem já estava ali, para quem já morava ali, né? Seria lucrativo, seria bom. Mas, na maioria das vezes, na verdade, todas as propostas que foram feitas pelas populações locais, elas foram negadas. Aí você vê bem um certo preconceito, né? Aquela ideia de que as pessoas na Amazônia, a população da Amazônia não sabia o que era bom para si mesma, né? Não era, sei lá, inteligente o suficiente para pensar no que era bom para si mesmo, então eles tinham que aceitar o que vinha por parte do governo, que é uma grande mentira, né? Porque eles sim é que sabiam como que as coisas poderiam se desenrolar aqui, o que daria certo, o que não daria certo, enfim, já que viviam há anos, né, gerações inteiras aqui. Então, todas as propostas que foram feitas por parte da população local, como adaptação para esses projetos, né, como uma forma desses projetos serem implementados sem agredir as populações locais, sem agredir o meio ambiente, tudo isso foi negado, né, não foi dado ouvidos, tá? O avanço sobre as terras pertencentes a antigos habitantes. Então, você tinha muita terra aqui que era de povos indígenas, de comunidades ribeirinhas, de quilombolas, que simplesmente perderam o direito à terra ou foram remanejados simplesmente para outros locais, né? Sem muita explicação, né? Sem dar muita satisfação, sem sequer perguntar se eles estavam dispostos a fazer isso, porque aquela terra em que eles estavam agora pertencia à União, então a União poderia fazer com ela o que ela quisesse, né? Ia ter que inundar para fazer hidrelétrica, então tira daí e bota para outro lugar. Acontece que essas populações mais tradicionais, a terra onde elas habitam, a relação que elas têm com a terra onde elas habitam, não é uma relação simplesmente de estar fixo num lugar, né? Tem toda uma relação com seus antepassados, a sua história, né? Todas as gerações que viveram ali antes dessas pessoas, tudo tem um significado, não é pura e simplesmente tirar dali e levar para outro lugar. Imagina você retirar um povo indígena inteiro, né, da sua terra, porque precisa construir uma rodovia ali, porque precisa construir uma hidrelétrica ali. Não é simplesmente tirar esse povo indígena e botar ele para um outro canto. Os indígenas, eles enterram os seus mortos, os seus antepassados, no próprio terreno da aldeia. Então, é como se a terra onde eles vivessem, a terra, literalmente, né, o terreno, ele fosse protegido pelos seus antepassados, porque os seus restos estão enterrados ali. Aonde que você vai conseguir tirar os restos de todos os antepassados deles ali e simplesmente botar para uma outra terra? Então, é só para vocês entenderem o significado que tem, e isso eu estou te dando só um exemplo, né, de um povo. Imagina se a gente fosse observar melhor a questão dos ribeirinhos ou das comunidades quilombolas, enfim. Só um exemplo para a gente entender o quanto que esses povos eles foram lesados, né, nos seus direitos enfim, moravam há gerações ali, há séculos ali, simplesmente porque um governo que tinha uma proposta completamente desassociada da realidade do povo, né, sequer conversou, sequer foi ouvir, enfim, né, essas pessoas, porque ele queria fazer naquela região, então tinha que tirar as pessoas dali. Então, esse avanço sobre essas terras foi algo que causou muito problema, causa até hoje, né, porque exploração de terra indígena, né, demarcação de terra indígena, de terras quilombolas, enfim, ainda é um assunto que rende muita discussão, né, entre governos que entram e saem e essas populações mais tradicionais que precisam se agarrar, né, com todas as suas forças à sua terra e tentar defender um direito que deveria ser dado a eles de maneira inegável, tá? E por último, isso a gente está
está nomeando as principais críticas, tá? Claro que devia ter coisas muito além dessas, mas essas são as principais, tá? A imposição de projetos econômicos que alteravam as relações sociais praticadas por moradores da região. Como assim? Lembra que eles vão implementar o latifúndio, né? A gente já viu lá Sudã e o BASA, eles vão dar prioridades para projetos que vão vir para cá, que são projetos ligados a latifúndios, né? E aí, os latifúndios, eles acabam criando uma série de problemas ambientais, né? Porque você tem ali uma única cultura no local, e sociais também, porque o que acabou ocorrendo é que a gente já viu isso ano passado, no 8º ano, né? Aquele lance de você ter pessoas que se aproveitam, né, dessa facilidade que o governo traz aí, para quê? Para fazer grilagem de terra, né? E aí a pessoa faz justamente falsificação e toma a terra de pessoas que já viviam ali há muito tempo, mas que infelizmente não tinham, né, a documentação necessária para provar que era sua, né, a terra. E aí chegava alguém lá com um documento e expulsava essas pessoas dali, tomando posse das suas terras. Essas pessoas acabavam engrossando mais, né, o número de pessoas, de trabalhadores que ficavam sem terras, né? Isso vai provocar o surgimento de movimentos sociais e conflitos agrários que existem até hoje, né? Então, se a gente for prestar atenção, boa parte das coisas que eu estou comentando contigo aqui, que eram críticas, né, da população local daquela época, a gente está falando da década de 1970, tá? São coisas que a gente ainda sente, né, agora, ano 2020, a gente ainda sente as consequências desse tipo de política aqui, né? Você ainda tem hoje, por exemplo, povos indígenas e comunidades quilombolas que precisam brigar por demarcação de terra, você ainda tem críticas ao latifúndio, você tem críticas à questão ambiental, a maneira como é gerido isso aqui na região, né? Os conflitos agrários, eles são constantes, né? Então, a gente percebe que, na verdade, nós vivemos uma série de problemas sociais, principalmente no que diz respeito à questão do campo na Amazônia, que são consequências desse tipo de política que foi implementada aqui na região nesse período, tá? O discurso regional, ele vai se apegar justamente à parte dessas críticas, tá? Então, lá em 1974, vai ter um amazonense, né, Armando Mendes, que ele vai fazer todo um projeto para a região amazônica e enviar para o presidente, o general Ernesto Geisel, enfim, né? Pronuncia aí como você achar melhor o nome do cara, porque eu realmente não sei, tá? Mas vai enviar para ele, contradizendo absolutamente todo o projeto que o governo federal tinha criado para a região, tá? Então, ele faz isso, ele manda, né? E é apoiado por uma série de pessoas, né? Que realmente eram contra tudo aquilo que estava tentando ser implementado, começando a ser implementado na Amazônia. Tá? Então, o projeto, ele contradizia de forma bastante direta, bastante contundente as principais ideias do governo para a região. Então, aquela ideia da intervenção, da Amazônia como vazio demográfico, todas essas coisas, esse projeto aqui, né, enviado pelo Armando Mendes, ele vai contradizer tudo isso, tá? O economista, quem não sabe, o Armando Mendes, ele era economista, tá? Ele propõe que a população da Amazônia se recuse a seguir os planos impostos pelo governo federal, que denuncie os projetos que forem incompatíveis com a realidade da região, né? E que principalmente refute essa ideia absurda, né, de que o governo precisa salvar a região. A Amazônia não precisa ser salva de nada, a não ser do próprio governo, né? Porque se você parou para prestar atenção, em nenhum desses projetos, né, nós temos aqui, por exemplo, nenhuma fala ou nenhum discurso sobre preservação da natureza, né, ou sobre o valor da biodiversidade da Amazônia. Você não vê isso. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui neste momento, né, falando aqui nessa década, 1970, esse discurso não era um discurso que se tinha sobre a Amazônia, tá? A Amazônia, ela vai ganhar essa importância toda que ela tem hoje na questão ambiental e que, inclusive, né, hoje, quando a gente tem, por exemplo, quando se fala sobre as queimadas, sobre o desmatamento, você tem muitos investidores internacionais que batem de frente com o governo brasileiro com relação a essas coisas, né, com a falta de fiscalização ou com a flexibilização extrema, né, das fiscalizações e essa coisa assim de
deixar para lá, deixar o pessoal fazer o que quiser e parecer que a Amazônia está abandonada. Justamente, né, porque a Amazônia ela ganha essa importância a partir da década de 90. Até aqui o final do governo militar, que é o que a gente está falando, o final da década de 80, você não tem esse discurso sobre a Amazônia. Né? Então, a Amazônia ela é vista como uma região atrasada, ela é vista como uma região que precisa se desenvolver, e a melhor forma dela se desenvolver é como? É através da agricultura, da pecuária, da construção de rodovias, né? Enfim, é um projeto completamente externo à região, né? Que não respeita nem um pouco as necessidades locais, não respeita sequer a geografia do lugar, essa que é a verdade, tá? Então, essa ideia de salvar a região é balela. Se a região amazônica precisasse ser salva de alguém, seria do próprio governo federal nesse período. Né? Criticava também, né, o modelo agropecuário imposto pelo governo. Por quê? Porque esse modelo agropecuário ele vai gerar latifúndio, né? Então, grandes extensões de terras desmatadas, grandes extensões de terra em que a floresta foi dizimada. Né? O desmatamento, porque se a pessoa vai plantar, ela não vai plantar no meio da floresta, né, gente? Ela vai ter que tirar as árvores para poder plantar, então, óbvio que o desmatamento vai aumentar. Muitas queimadas, muitas, né? Porque a queimada ela é um meio que é utilizado até hoje para limpeza de terreno de maneira mais fácil, mais rápida. Tá? Conflitos pela posse da terra, principalmente por causa, né, da facilidade que o governo deu para que as pessoas comprassem terras públicas, e aí muitas pessoas compravam terras que já tinham pessoas morando, que eram os poceiros, né, burlavam ali documentos para dizer que aquela terra era sua, que aquela terra estava desocupada, né, e aí gerando assim, né, expulsão das pessoas da terra. Então essas pessoas elas não vão sair de boas, elas vão brigar pela sua terra, então isso gera conflito, né, e também gera concentração de renda, porque normalmente para quem que o banco vai financiar, para quem que o governo vai dar autorização para comprar e plantar, é para quem já tem dinheiro, é para quem já tem uma renda, não é para o trabalhadorzinho seu Zé que trabalhava ali há anos na sua terrinha, não. Seu Zé vai tomar um pé e vai ser expulso da sua terra, isso vai acontecer com ele, né? E enquanto que né, o latifundiário vai continuar enriquecendo, então gera concentração de renda, que é um problema também grave, né, porque está muito ligado à questão da desigualdade social, tá? Agora, não pensem, né, que essas questões, né, assim como a própria ditadura militar em si, não teve alguma resistência na Amazônia. Teve sim, né? Então a gente teve muita resistência a essa ditadura, né? Teve resistência por parte de artistas e de intelectuais, né, que se manifestavam ali o seu descontentamento com o regime, principalmente na questão de censura, né? Se tinha muito nessa época censura a músicas, a telenovelas, a programas de televisão, enfim, tudo aquilo que fosse considerado, né, de alguma maneira pelo governo federal como subversivo, ele era vetado. Tá? Então, o que era considerado impróprio tinha que ser alterado, tá? E aí o governo acabava censurando. Então, você teve, né, essas pessoas. Teve também cidadãos que vão adotar a luta armada como forma de enfraquecer o regime, né? Então, com enfrentamentos mesmo, né, conflitos armados, tanto na cidade quanto no campo, né? E aí, enfim, né, vai ter várias pessoas que vão ser presas, que vão desaparecer, que vão ser torturadas, que vão mesmo morrer, né, nessa época da ditadura militar, porque você não era uma democracia, né? Você não tinha liberdade para se expressar contra aquilo que o governo fazia. Então, se você se expressasse contra, você automaticamente era considerado subversivo. Então, ou você se calava e aceitava, ou você corria o sério risco de ser preso no mínimo, né? Preso no mínimo. Muitos até desapareceram, ninguém sabe o que foi que aconteceu, né? Outros foram torturados, comprovadamente torturados, né? Mortos, enfim, certo? Então era algo bem difícil, né? A gente que vive desde que nasceu numa democracia não tem nem ideia do que é isso. Passe a pedir intervenção militar como se nunca passou por isso, né? Mas enfim. No Pará, a gente também teve esse tipo de resistência, né? No Pará, a gente pode destacar a região do Araguaia, em que teve uma luta longa, né? Foi uma das guerrilhas que mais demoraram para o governo federal controlar, para que o governo militar controlasse,
né? Justamente porque eles usavam a tática de guerrilha, né? A tática de guerrilha, ela usa muito ali do conhecimento da região, da própria região, como forma, né, de se proteger, de se defender, de atacar também as pessoas que viessem de fora. Então, esse episódio aí da história, ele ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. E essas pessoas, aqui da foto que você está vendo, né, são as pessoas que estavam envolvidas na Guerrilha do Araguaia. Eram pessoas, né, dentre estudantes, profissionais liberais, enfim, pessoas do campo, né, que eram contra a maneira como, né, o governo brasileiro vinha, né, governando, né, então eram contra a ditadura militar que tinha sido implementada no país desde 1968, tá? E optaram pela luta armada. Por optar pela luta armada, né, eles enfrentaram, né, as defesas do governo brasileiro, que também foram armadas, né? Então, era fogo contra fogo, né? E eles acabaram perdendo, essa aqui é a verdade, né? Todos eles desapareceram, o corpo de nenhum deles foi encontrado, tá? Então, a ideia no Araguaia era justamente lutar contra o regime, né, militar, né, organizando-se ali os trabalhadores no campo, e eles procuravam naquela região construir outras formas, né, de trabalho, de produzir riquezas, enfim, bem diferente daquilo que estava sendo implementado pelo governo no restante da região. Então, a repressão, no entanto, ela foi bem feroz, bem dramática, bem fatal, tanto que todos eles sumiram, né, são desaparecidos políticos. Hoje a gente já tem uma ideia que eles morreram, né, eles foram mortos, e o corpo deles, de todos eles, foram simplesmente desapareceu, né? Ainda se luta até hoje para que se descubra onde que foram enterrados, o que aconteceu, para que os familiares dessas pessoas possam dar um enterro digno, enfim, né? Que acho que é necessário, minimamente, né, necessário para todo ser humano. Então, o que a gente pode concluir desse capítulo 9, tá? Seguinte, primeiro, discurso sustentado pelo governo federal para intervir na região amazônica, tá? Ele não era apoiado por todos os moradores da região. Quem é que vai apoiar? Quem vai tirar algum benefício disso, é claro, né? Então, os grandes proprietários, né, grandes empresários, pessoas que viriam para cá para trabalhar, essas pessoas vão apoiar esse discurso. Mas as pessoas que moravam na região e que vão perder, né, significativamente com a implementação desses projetos, elas não apoiavam, não, tá? 2. O discurso regionalista, ele buscava observar as ações do governo federal e também as consequências dessas ações, tanto no campo social quanto no ambiental, para a população da região. Então, quando a gente fala de discurso regionalista, né, a gente está falando do discurso que era feito e defendido pelas pessoas que moravam aqui, que entendiam, né, por estarem aqui, entendiam as necessidades da região e sabiam que a política interventora, centralizadora e modernizadora do governo não era mais correta para a região, não era aquela que iria realmente beneficiar as pessoas que viviam na região, tá? Terceiro, houve bastante resistência à política implementada através da Operação Amazônia, né? Não só isso, mas também resistência à própria ditadura, como a gente viu o exemplo aí, né, da Guerrilha do Araguaia, né? E, por fim, muitos dos problemas que a gente enfrenta até hoje, né, que afligem a população local, principalmente a população do campo, né, como a concentração de terra, o latifúndio, os conflitos pela posse da terra, problemas ambientais como desmatamento, como queimadas, né, foram problemas que tiveram origem durante o período da ditadura militar. Tanto que, quando a gente falou lá no 8º ano, né, nós falamos um pouquinho sobre isso, não sei se você vai lembrar, né, mas enfim, custa nada eu tentar te lembrar aqui. Era lá no início, você tinha, antes de 1964, um tipo de distribuição de terra na Amazônia. Depois de 1964, você vai ter outro tipo de distribuição de terra. E a maior parte dos conflitos por causa de terra vão aparecer depois de 1964, tá? Então, sim, a origem dos problemas que a gente enfrenta até hoje foi a partir de 1964. Foi a partir da implementação dessas políticas para a nossa região, infelizmente, tá? Na próxima aula, a gente encerra, se Deus quiser, o nosso conteúdo do 2º bimestre, tá? Dá uma olhadinha aí na tua descrição da aula para saber que exercício você tem que fazer, tá bom? Estuda e te prepara que você vai fazer prova, tá bom? Então, um beijo, se cuida e até mais.